Fala galera, sejam bem-vindos. Estamos aqui de volta trazendo mais um vídeo para vocês. Estamos em temporada de Commander 2020, que vai ser lançado junto da coleção Ikoria. E eu vim aqui fazer uma pequena análise de todos os decks, bem como sugestões e melhorias. Então eu vou falar 10 cartas que eu acho que são as que menos têm sinergia, as piores de um modo geral, e fazer 10 sugestões aqui para vocês. Se vocês gostarem, não deixe de dar seu like, deixe aqui nos comentários, diga quais decks vocês gostaram mais, se vocês acharam que faltou alguma carta, né? E vamos começar. Bom, eu trouxe alguns dados aqui para vocês, primeiramente. Nesse deck, a gente vai falar segundo, eu já fiz a análise do Abzan, do deck Sultai, que é o deck do Otrime, e ele tem a habilidade Mutate, tá? Esse deck aqui é o mais inovador, o mais diferente dos 5 decks lançados. Eu vou ler primeiro a habilidade do comandante e na sequência a gente fala um pouquinho dos stats e das cartas que eu tirei e coloquei. Bom, ele tem Mutate, que é uma habilidade que é você castar ele como se fosse uma espécie de encantamento, vamos dizer assim. E por isso, já que você está castando, já tira a dúvida de algumas pessoas, quando ele está na zona de comando, você pode jogar ele com Mutate, mas além disso, é importante lembrar que o custo vai adicionando 2. Então, se você jogou a primeira vez por Mutate, a segunda vez ele está custando 2 a mais, tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente deve observar. E aí ele é uma criatura 6/6 com atropelar, e quando ele causa dano de combate a um jogador, você retorna uma criatura com Mutate do seu cemitério para a sua mão. Essa é uma carta bem forte, porque o Mutate você pode escolher a carta que fica no topo, então o que vai importar em termos de saber que criatura é, o poder, resistência, nome, tipo, é a carta que está no topo. Toda vez que você faz uma mutação, você escolhe qual carta vai ficar no topo. E aí a criatura vai receber todas as habilidades de todas as cartas, de todas as criaturas que estão combinadas com ela, tá? Certo, então essa é basicamente o resumo aqui de como funciona o Mutate. Se vocês não entenderam, deixe no comentário que eu tento explicar melhor. Mas tem diversos vídeos aí na internet de como funciona a mecânica. Um que eu achei bem interessante é o vídeo do Sorin, do Cozinha Offline, porque ele explica as regras bem detalhadas, ele entra em vários pontos da regra. Eu achei bem interessante o vídeo dele. Se vocês quiserem conferir, não deixe de entrar lá. Mas, continuando aqui. Então, a primeira coisa que eu percebi foi que o deck vem com 11 ramps, desculpe, com 7 removals, com 3 destroy em área, com 5 cartas para destruir artefato e ou encantamento, sendo que 2 dessas 5 estão inclusas nas cartas de removal, e por fim 37 terrenos, que eu achei um pouco estranho porque a habilidade de Mutate, na maioria das vezes, ela é uma habilidade bem pesada. São cartas de custo 6, 7, 5 no mínimo. Então achei um pouco estranho ter 37 terrenos. Mas eu gosto dessa quantidade, para mim é uma quantidade padrão, 37, 38, eu gosto dessa quantidade. Só achei um pouco estranho porque é um deck pré-construído. Geralmente eles colocam mais terrenos. Mas tá ótima essa quantidade, eu não mexeria nela. Uma coisa interessante de se observar é que nesse ano a Wizards melhorou um pouquinho a base de mana. Não no sentido de colocar cartas inovadoras, mas no sentido de que os 5 decks estão com a base de mana melhor. No ano passado a gente teve um deck apenas que estava com a base razoável, parecida com a base de mana desse ano, só que era apenas um deck ou outro, um ou outro deck. Eu lembro do Sultai principalmente. Mas esse ano todos receberam alguns tipos de terreno, que foi uma Tangoland, uma Penland,
uma Myriad Landscape, uma Command Tower, um Exotic Orchid, uma Land rara e uma Filter Land das antigas, não da de Shadowmoon. Eu gosto muito desse pacote porque a Wizards traz cartas que são bem legais para Commander e que ao mesmo tempo não encarecem o preço do deck. Então eu acho bem interessante. Ainda poderia melhorar mais, claro, tem muita coisa para melhorar, mas eu gosto desse pacote e espero que continuem trazendo e melhorando os outros terrenos. Bom, então, sem mais delongas, vamos começar ao que realmente importa, né? A primeira carta que eu tirei foi Despertar da Animista. O deck vem com uma subtemática de X, de custos X, inclusive é um dos comandantes, é uma Hydra, mas eu não acho tão interessante assim para esse deck. Eu não gosto muito da Despertar da Animista, porque você não sabe exatamente se você vai receber ou não terreno. Então, eu não sou muito fã dela, não sou tão fã dessas cartas de custis nesse deck especificamente. Então, eu acho que o foco tem que ser realmente o Mutate, na minha opinião. Eu escolhi aqui 10 cartas que eu acho pior de forma geral, tá? Não é puxando para nenhum tipo de estratégia, mas é tentando seguir a linha básica do Commander e tirando as cartas que eu acho que não tem tanto a ver com o deck, que não vão agregar tanto, não tem tanta sinergia. O Despertar da Animista é bom em outros tipos de deck, mas nesse deck aqui eu não acho ela tão interessante. E para isso eu coloquei o Symbionte Girino. Essa é uma carta que eu acho bem mais interessante, porque ela vai funcionar como se fosse um ramp também. Mas a diferença é que você ainda vai conseguir comprar cartas com ele. E as cartas, se você descarta, você consegue voltar com o seu comandante. Então eu acho essa carta muito boa, se encaixa muito bem com a temática do deck. E a gente vai ver que tem várias cartas novas de Ikoria, né? Como sugestões, porque a gente não tem tanto suporte de outras edições, tá? Então, eu até vou comentar um pouquinho mais na frente sobre isso. A segunda carta que eu tirei foi Aranha Violino. Eu não acho essa carta tão interessante assim. Você vai precisar pagar 4 para dar 2 marcadores e cada vez que você fizer uma mutação naquela criatura, você vai conseguir 2 marcadores. Mas na minha opinião ela é uma carta um pouco lenta. As cartas de Mutate são pesadas, então você vai conseguir basicamente fazer apenas uma por turno. Tudo bem, se você fez 2 vezes o Mutate, até você vai ser interessante, até porque você vai ter 4 marcadores mais um. Mas eu não sou tão fã dessa carta não, eu acho que essa carta entra melhor em outros tipos de deck. Apesar de que, era uma coisa que eu queria comentar, a ideia do deck, de modo geral, parece muito um estilo Voltron de deck. Você focar seus recursos em uma criatura para ter uma criatura bem mais forte do que dos seus oponentes e fazer um estrago quando ele ataca, inclusive ganhar com dano de comandante. Inclusive vem cartas desse tipo, né? Vem aquela criatura artefato que só pode atacar ou bloquear com uma criatura. Então isso mostra que você coloca todos os recursos. E também é meio intrínseco dessa habilidade de Mutate. Você focar tudo em uma criatura e ela ir melhorando cada vez mais habilidades. Mas ainda assim eu tirei algumas cartinhas de Mutate, eu vou mostrar outras, e eu acho que essa carta de aranha não é tão interessante. Diferentemente de outros decks desse ano, a gente não precisa ter um pacote tão grande de cartas com Mutate, na minha opinião. A gente precisa ter cartas boas, criaturas boas, e você fazer mutações nelas, aquelas mutações necessárias, para você não gastar tanto recurso e ao mesmo tempo ela ficar uma criatura forte. Lembre que essa mecânica é muito similar ao encantamento. Então, se você perder a criatura, você vai perder todas aquelas cartas que você colocou. Por isso que eu acho que não precisa de tanto foco assim. Uma criatura com 2, 3 cartas de Mutate eu acho bem interessante. E eu, inclusive, coloquei algumas sugestões de melhorias nessa pegada para a gente não perder tão fácil as criaturas. Mas a gente chega lá. A terceira carta que eu tirei foi Hemófago Insaciável. Eu não gosto dessa carta no deck. Você precisa fazer muitas mutações para ele valer a pena. A primeira mutação vai ser 1 só de vida, que
todos os oponentes vão perder, né? E a segunda mutação vai dar 2, a terceira mutação vai dar 3, mas vai parar mais ou menos nisso aí. Se você faz muitas mutações, se você quer um deck focado só em mutação, então você precisa pegar várias cartas de core e adicionar ao deck. Essa carta pode ser interessante, principalmente por causa do Death Touch. Mas, no geral, eu não acho que você vai mutar tantas vezes assim. Você, no geral, vai mutar 2 vezes, como eu disse, 3 no máximo, segura as outras de mutação, para você não perder tantos recursos caso perca a sua criatura. A quarta carta que eu tirei também foi uma de mutação, que foi Sussurrador das Cavernas. Essa carta eu também não acho tão interessante, porque cada jogador vai descartar uma carta. Então, isso no Commander não faz muito sentido, na minha opinião. O Commander é um formato onde tem muitas cartas. Ah, desculpe, eu nem mostrei as que eu coloquei. As cartas que eu coloquei também foram de Mutate, tá? E por isso que eu tinha até falado... Continuei falando as cartas de Mutate que eu tinha tirado. Mas eu vou mostrar paralelamente aqui as cartas que eu tirei e coloquei. Então a carta que eu coloquei foi Sea Dasher Octopus. Essa carta é muito boa. Primeiro que ela tem um Mutate muito barato, que é bem difícil de achar. Então você já consegue colocar ela rápido em uma criatura. E quando você mutar de novo, fizer uma mutação de novo com outra mutação que importa números de mutações, você vai conseguir fazer... trigar mais vezes as habilidades, né? Mais fáceis, pagando mais barato. Então essa carta eu acho muito boa. Toda vez que ela dá dano em combate, ela compra uma carta. Lembre que com o comandante ele tem atropelar, então você vai conseguir geralmente causar dano. Você já vai comprar carta, já vai voltar a criatura do cemitério. Essa carta é muito, muito boa. Eu não sei quanto ela vai ficar por causa do Standard, mas eu gosto demais dela. A terceira carta que eu coloquei foi o Morcego do Lamento Fúnebre. Essa carta é muito boa porque é uma remoção. E toda vez que você fizer a mutação, né, você vai destruir uma criatura ou Planeswalker. Isso é muito importante. Então eu acho essa carta bem boa. Mas como eu disse, os custos são um pouco caros. Ele custa 6 para fazer essa mutação. Mas, em compensação, ele pode ser uma criatura que você só vai querer baixar para fazer mutação com ele. Porque ele pelo menos é 4 manas, 3/3, voar e lampejo. Então, bem interessante isso aí. E como tem lampejo também, né, funciona como se fosse um destroy em forma de mágica instantânea. Então, eu gosto muito dessa cartinha. E aí, continuando, eu tirei o Sussurrador da Caverna. Eu não acho tão interessante cartas de... descartar se não for a temática do deck, principalmente porque Commander é um formato onde tem muitas cartas de comprar e comprar com qualidade, então não acho muito interessante. E aí eu coloquei o Destruidor de Gemas. Essa carta é muito boa, não entendi porque não veio no pré-com, tem tudo a ver com a ideia do deck e além disso destrói artefato ou encantamento, que é um efeito muito importante para Commander de forma geral. Na verdade eu até entendo, para tentar fazer comprar booster, os jogadores tentar comprar booster, mas não sei, na minha opinião devia ter vindo e deixado outra para vir no booster, porque essa é bem essencial, no sentido de que é um efeito muito importante para Commander. E lembre que é toda vez que ela sofrer mutação, então você vai destruir mais de um artefato encantamento. E ele tem um custo barato de mutação, tá? 3, então bem interessante. A quinta carta que eu tirei foi o Arquipelagórico. Essa carta tem um efeito interessante, mas eu acho muito caro porque ele faz. Ele vai entrar, você vai virar uma criatura por custo 6. Na minha opinião não vale de maneira nenhuma. E toda vez que você fizer a mutação você vai virar mais uma, mas é apenas virar. E ele vai ser desvirado depois. Não na próxima etapa, claro, mas depois ele vai ser desvirado, então não é uma carta que eu fiquei muito interessado. Como vocês viram, eu tirei 4 cartas de mutação. Como eu tinha dito, eu acho que não precisa de tanto foco em mutação assim. Você precisa de alguns com qualidade, mas não precisa ser
não precisa de 20 cartas com mutação, diferente do deck de Ciclar, por exemplo. E aí, a quinta carta que eu coloquei foi linha de força de antecipação, Leyline of Anticipation. Essa carta eu acho muito boa nesse deck, porque, como eu disse, a mutação a gente pensa como se fosse encantamento. Então, você conseguir jogar seus encantamentos, entre aspas, em forma de instantânea, é bom por dois motivos. Primeiro que suas criaturas com mutação... lembre que mutação é cast, tá? Então, você só pode fazer como se fosse jogar uma criatura. Você não pode fazer como mágica instantânea. É o primeiro ponto. Ela não é uma habilidade que você coloca ela em campo. Então, voltando, né? Você vai funcionar como... Suas mutações vão funcionar como um truque de combate, porque você pode ter uma criatura pequena, você faz uma mutação com uma criatura grande, ela fica com um corpo bem superior, e aí pode destruir, né? Mas também tem outro ponto interessante, que é proteger os seus recursos. Se você espera um turno e não coloca a mutação logo no seu turno, você impede de tomar destruição em área, de tomar removal pontual, etc. Se a gente parar para pensar, se você colocar duas, três mutações numa criatura sua, ela vai virar um alvo fácil para os oponentes. Fácil no sentido de que vai ser bem visado, porque vai ser uma criatura bem forte com diversas habilidades. E com Flash você mitiga isso um pouco, porque você espera todo mundo jogar, no final do último turno aí sim você faz a mutação, no seu turno você vai ter uma criatura bem forte com diversas habilidades para atacar, e além disso impediu que tomasse uma destruição em área, etc. Bom, a próxima carta que eu tirei foi o Micopólipo do Ossário. Eu não gosto dessa carta nesse deck aqui, eu não entendi por que veio. Eu entendo que ela pode crescer muito, mas não é a pegada do deck, não é exatamente ser cemitério, tá? Então, eu não gostei dessa criatura. O Necrofagia é um pouquinho melhor, porque você coloca marcadores nas suas criaturas, então lembre que toda vez que você fizer uma mutação, ela vai continuar com os marcadores, mas de forma geral não gosto. E por isso eu coloquei o Espreitador Invisível. Essa carta é muito boa nesse deck. Primeiro porque é custo 2, então, sei lá, custo turno 4 você coloca seu comandante nela. Ele tem Hexproof, então vai ser muito difícil tirar ele e o comandante. E eu acho que as criaturas têm que ser nessa pegada, com formas de se proteger, para que você não perca vários recursos e o oponente só gaste uma carta para remover. Então Hexproof para mim é a principal habilidade que a gente tem que pensar, e por isso eu vou colocar outras com Hexproof. Mas além disso ele não pode ser bloqueado, o que ajuda em você ganhar causando dano de comandante, e segundo, trigar a habilidade do seu comandante. Então, eu acho essa carta incrível, feita para esse deck. Custo 2 também, o resto das criaturas com mutação são relativamente alta. Custo 2 é, na minha opinião, perfeito. E aí a gente entra no ciclozinho de encantamentos que eu tirei de todos os decks, e eu coloquei justamente outra carta com resistência à magia, Hexproof. Só que essa aqui, além de resistência à magia, tem voar e toque mortífero. Então, muito parecido com o Invisible Stalker, perfeito para esse deck. E relativamente barato, custo 4. Você faz uma mutação, deixa ela maior com voar, toque mortífero e resistência à magia. E aí, muito melhor, né? A próxima carta que eu tirei, mais uma do ciclo, a Aura Azul agora. E eu coloquei uma carta sensacional para esse deck, que é o Tron. O Tron é muito bom porque, primeiro, também tem resistência à magia, mas segundo, ele não pode ser anulado. Então, mais uma forma de ser difícil lidar com o Tron. E o terceiro e mais importante, além do Hexproof, ele tem regenerar. Então, se alguém for destruir tudo, os outros que tem Hexproof não resolvem o problema, mas o Tron ainda tem, você pode pagar 2 e regenerar ele. Então, eu acho muito boa. Essas 3 cartas, na minha opinião, tem que ter.
E aproveitar que o Tron tá um pouquinho barato, ele já foi bem caro no passado. Eu acho que ele tem tudo a ver com o deck. A última carta do ciclo, né? Nossa penúltima carta que eu tirei, que é a Aura Verde. E eu coloquei... Ah, só um detalhe antes de ir para a próxima, que eu também separei aqui o filhinho de Tron, né? O Troll Acestic. Que ele também tem Hexproof, como o Tron, e ele também se regenera. A diferença é que ele pode ser anulado. Então, uma opção a mais aí, se você não quiser o Tron, ou se você não tem o Tron, mas tem esse Trollzinho aí. E aí eu tirei o encantamento para colocar o Troll Garrafiado. Eu separei duas cartas aqui. A primeira foi justamente esse Troll, que tem Persistir. E eu separei outra carta aqui, que tem Undying, certo? Eu não lembro o nome dela em português. Mas eu separei elas aqui mais para chamar a atenção de vocês. No deck vem uma carta com Undying também, que é um verme, eu acho. 5 manas, no caso da criatura do deck. E eu achei bem interessante porque ainda não saíram as regras de como funciona o Mutate em todas as situações. Mas eu penso em 3 casos. Quando uma criatura com Persistir ou Undying está com mutação, eu penso em 3 casos, 3 situações que podem ocorrer quando ela morre. A primeira, e é a que a gente não quer que seja, é que ela morra e volte apenas a carta que tem Persistir ou Undying. Eu não acho que funciona desse jeito, justamente por causa do deck que vem com a carta de Undying, certo? E não sei, mas a gente tem que esperar a regra, pode ser que sim. E outro motivo que eu acho que não vem assim é porque o persistir fica para a criatura que estava em cima. Então talvez possa ser que apenas a criatura que estava em cima retorne, certo? Mas também não é uma situação que a gente quer. E aí a gente tem duas situações que a gente quer que seja. A primeira é que voltem todas as criaturas que estavam com mutação. Então, por exemplo, se eu tiver o Troll e o nosso comandante, e o comandante por cima, e alguém destrói meu comandante. Então, que volte o Troll e o comandante de forma separada. Essa é a segunda situação. E a gente tem um precedente justamente com Meld, que é a habilidade de Shadows over Innistrad. A gente tem um precedente dela que quando você tinha uma carta com Meld e blinkava, elas voltavam separadas. Então, pode ser que ele venha nessa mesma ideia. Mas a gente também tem uma segunda situação, que é justamente saírem todas, se ela for destruída, né? Saírem todas as criaturas, então, por exemplo, o Troll e o nosso comandante, ser destruído, elas saem do campo e elas voltam por causa do persistir, só que elas voltam e continuam em mutação. Essa também é uma habilidade que tem precedente no Magic, justamente em um Unset, que foi Unstable. A gente teve a mecânica de Host e Augment, e a mecânica funcionava de uma forma que você combinava um Host e um Augment. Só que quando elas morriam, ou quando elas blinkavam... Quando elas morriam, não. Se tivesse Undying, né? Mas quando você blinkava elas, elas saíam e voltavam juntas. Então, isso é muito interessante. A gente precisa saber como funciona exatamente essa regra. E eu coloquei o Troll justamente por causa disso. Para a gente ficar alerta em relação a essa mecânica. Ficar alerta como é que vai funcionar. Se voltarem as duas cartas separadas, é excelente. Se voltarem as duas cartas continuarem combinadas, também é excelente. Então, eu coloquei aqui mais para a gente lembrar dessas duas mecânicas. E aí, a última carta que eu tirei foi justamente a Perdição dos Heróis. Como eu disse... não, na verdade eu ia falar do efeito X, mas na verdade ele nem tem X. Mas eu não sou tão fã dessa carta. 5 manas por um bicho com 4 marcadores. Quando você fizer a mutação, tudo bem, ele vai crescer mais, porque os marcadores continuam na criatura. Então, se você fizer a mutação com o comandante, ele vai ser uma 6/6 com 4 marcadores, que é bem interessante. E você paga 4 para dobrar o número de marcadores. Dobrar não, né? Colocar o número do poder. Então, você colocaria mais de 10, dobrar o poder, na verdade.
mas eu acho muito caro. Talvez ela possa até ficar e você tire outra Hydra aí, com custo X que combine menos. Mas, de forma geral, não sou tão fã dessa carta. Mas pode ser, pode trocar uma outra Hydra. Sendo que as outras Hydras também mexem com marcadores, então acho que fica basicamente a mesma ideia dessa. Mas eu não acho que é o foco, eu prefiro muito mais colocar uma carta com Hexproof, por exemplo, para você proteger seus recursos, né? E aí, por último, eu coloquei, como eu tinha dito, a carta com Persistir, que foi o Geist da Raiz Estrangulante. Esse Geist é muito legal, porque primeiro ele custa muito barato, segundo ele tem ímpeto, e a habilidade vai quando você faz a mutação, né? Fica com a habilidade ímpeto. E terceiro que tem imortal. Então pode ser muito fácil você baixar o Geist, no mesmo turno você baixar seu comandante fazendo a mutação, no turno 5, por exemplo, se você rampou, ou no turno 4, se você rampou muito. Então você baixa o Geist, baixa o comandante, 6 de mana, é super possível no comando, é muito fácil. E aí você vai ter uma criatura 6/6, ímpeto, imortal, atropelar e quando causa dano volta. Uma criatura com mutação do cemitério para a mão. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês acham que faltou alguma carta, deixa aqui nos comentários. Se você acha que eu não deveria ter tirado alguma das cartas também, deixa aqui nos comentários para eu saber. Beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que eu vou fazer dos 5 decks. Valeu!